Fala, galerinha do Explica aí. Aqui está o professor de História, o professor Jurubeba, o papito da história. Olha, veja só, vestibulando. Nós vamos resolver aqui uma questão que vai falar sobre movimento social. E se essa questão ela vai falar sobre movimento social, dando protagonismo, nesse caso, ao trabalhador, ao povo, nesse caso, resumindo, essa questão, então, ela vai trabalhar com a competência 3. Vamos colocar então aqui, ó, a competência 3. Por que vestibulando? A competência 3. Porque nesse caso, vestibulando, essa questão, ela vai exigir que o vestibulando ele tenha a capacidade, nesse caso, de compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando aos diferentes grupos. Que grupos? Grupos de trabalhador, de estudante, de camponês, de burguês e a movimentos sociais. Então, essa questão, a gente vai analisar o que nessa questão? A gente vai estar analisando justamente de forma crítica os conflitos culturais, sociais, aqui nesse caso é social. Então, a competência 3 da habilidade, ó, vestibulando, da habilidade 15. Então, vamos ler aqui o enunciado. Na conjuntura histórica abordada no texto, vamos ver aí já, surgiu como protagonista no campo político o grupo social dos. Vamos lá para o texto. Na década de 1960, o governo Goulart tentara. Então, quem era o governo Goulart? Veja só. Nós estamos aqui, vamos localizar vocês no tempo e no espaço. Então, no tempo ele já falou, aí, 1960, ó, década de 1960. O que estava acontecendo no Brasil? Era o assunto populismo. O populismo já tinha sido presidente, já, ó. Se você tem noção aqui, ó, populismo, ele já tinha tido Eurico Gaspar Dutra como presidente. Dutra governou, nesse caso, vestibulando, de 1900 e 45 a 1950. Depois, Vargas, até 54, ele comete suicídio. Depois, JK, até 1960. Depois, um louco chamado Jânio Quadros, que só ficou 9 meses, 61. E por último, o famoso Jango, João Goulart, que foi de 61 até 64, quando ele leva o golpe. E aí, pessoal, João Goulart, a gente não pode muito assim dizer com certeza, mas ele tinha naquela época algumas ideias que flertavam. Então, ó, botar bem assim, para ficar bem suave. Ideias que flertavam com o socialismo. E aí, vestibulandos, nessa época, socialismo. O que é que Jango ele faz de mais tenta fazer, né, que ele não conseguiu não botar em prática. Mais importante do seu governo, ele tentou fazer as chamadas reformas de base. Que reformas de base são essas? Ele vai querer fazer reforma na área da educação. Então, olha, reforma na área da educação. Ele vai querer fazer reforma, vestibulando, olha, política. Tudo que o Brasil precisa, inclusive até hoje. Ele vai querer fazer reforma tributária. O que seria a reforma tributária? Quem é rico deve pagar mais impostos, quem é pobre menos impostos. Ele vai tentar fazer reforma agrária. O que seria a reforma agrária? Pegar a terra dos ricos, tomar a terra dos ricos e distribuir entre os pobres. Quem são os pobres? Os camponeses. Só que aí, vestibulando, vai ter grupos nessa época contra João Goulart e grupos a favor. Vamos lá?
Quem era contra João Goulart? Contra essas reformas de base dele? Veja, vestibulando, era contra ele, óbvio, a burguesia industrial era contra ele, a burguesia industrial, era contra ele a elite latifundiária era contra ele, latifundiária. Era contra ele, quem mais, vestibulandos? O exército, porque o exército ele sabia que se ocorresse essas reformas de base aqui, iria gerar uma bagunça no Brasil, o exército. Até a igreja se meteu, porque a igreja ficou com medo que se ele realmente implantasse o comunismo, ela iria assumir. Quem mais aqui era contra ele? Aqui era contra ele ainda. Aqui, exército, igreja, pronto, tá tudo aqui. E quem era a favor dessas reformas de base? Era a favor o trabalhador urbano, então o operário era a favor, operário. Era a favor os camponeses, e era a favor os estudantes dessas reformas de base dele, os estudantes. Vamos lá, vestibulando. A gente já fez um apanhado, né? Vamos agora para cá. Ó. Na conjuntura histórica abordada no texto, surgiu como protagonista. Vamos ler, ó. Na década de 60, o governo Goulart tentara de uma só vez realizar um conjunto de ajustes políticos e sociais. Que conjunto de ajustes políticos e sociais são esses? As reformas de base. Aqui, vestibulando, ó. Eu botei aqui, ó. As reformas de base, reforma agrária, reforma tributária. Então, as reformas de base, nesse caso, vestibulando, com a finalidade de incluir na nação oficial e na própria Constituição Federal uma série de grupos que, em parte, a política e a história haviam deixado para trás. Que grupos são esses? Vestibulando, ou vai ser o operário, ou vai ser o camponês, ou os estudantes. Resumindo, os pobres. E que a nova conjuntura brasileira e internacional fazia emergir. Então, na conjuntura histórica abordada no texto, que conjuntura, populismo, João Goulart, reformas de base, surgiu como protagonista no campo político o grupo social dos empresários industriais, como protagonista são esses grupos aqui, ó. Então, empresários industriais era contra João Goulart. Trabalhadores rurais, deixa de interrogação. Oligarcas regionais, ou seja, as elites latifundiárias, falso. Profissionais liberais, falso também. Quem seriam os profissionais liberais? Médicos, advogados, que eram contra João Goulart. Religiosos católicos, tá de brincadeira, a igreja era contra João Goulart. Então, vestibulando, ó, trabalhadores rurais. Eita, com o resumão que Papito fez, ó, você acertou essa questão. Então, vestibulando, é a letra B, a letra correta. E o Papito vai dando para vocês aquele abraço. Ei, minha vida, se você gostou, se você aprendeu, deixa um joinha aí para o Papito, que ele vai agradecer bastante. Abraços!